Muito bem-vindo você que está nos escutando aqui no nosso podcast da Ufologia Express. Eu sou o Roberto Melo, criador do canal no YouTube e no Instagram. E junto comigo está o Dr. Marcos Garcia Hoppner, advogado e escritor. E neste vídeo vamos falar sobre espiritualidade, viagem astral e sonhos. Vou deixar a palavra com o Dr. Marcos Garcia para se apresentar. Muito bem-vindo, Dr. Marcos. Boa noite, é um prazer estar com você, Roberto. Eu agradeço a oportunidade, primeiro, para participar desse encontro, né, onde nós vamos tratar de um assunto que, ao meu ver, parece ser interessante do ponto de vista não só espiritualista, mas também para o pessoal da ufologia. É interessante em decorrência do fato de que eu estava dando uma olhada nos grupos de WhatsApp da ufologia, e muitos deles estão aí discutindo justamente esses desdobramentos, não, essas viagens astrais, né? E eu achei muito interessante que a gente possa também abranger esse tipo de informação para que nós possamos ter condições de conversar com eles aí. O pessoal, hoje nós estamos com 4 grupos de WhatsApp, inclusive quem está ouvindo a gente aqui, quiser participar do nosso grupo no WhatsApp, eu vou deixar o link acessível na legenda abaixo desse vídeo. E o pessoal tem comentado muito nos grupos, não só nos nossos grupos, mas em grupos de terceiros também, sobre os sonhos que estão começando a ter e lembrando desses sonhos. No meu ver, são pessoas que estão começando a despertar e que estão recebendo essas informações de uma forma mais carregada, tá? De uma forma sutil, mas de uma forma mais massiva. Muitas pessoas estão recebendo esse tipo de aceitação, né? Então, no meu ver, tem também a ver com a ufologia, porque muitos têm sonhado com naves, muitos têm sonhado com tipos de mundos paralelos, pessoas que eles veem que são eles mesmos. Eu mesmo vou poder relatar aqui alguns sonhos que eu tive, né? E me parece que o senhor tem aí alguns livros que são da parte de espiritual, né, espiritualista, e que fala sobre esse tema, né? Exatamente. A ideia nossa é falar sobre a parte espiritualista, né? E nos livros que nós estamos lançando, nós lançamos recentemente, que é Minha Nova Vida, fala sobre a viagem astral, vamos dizer assim, a parte astral do espírito quando ele se manifesta. Não só nesse livro, mas em todos os livros que nós estamos abrangendo agora. E nós enfocamos bem essa situação, principalmente a parte espiritualista dessa viagem astral ou desse desdobramento do espírito, né? Então nós focamos para que as pessoas tenham uma noção exata de como realmente acontece isso. Então nós vamos tratar em todos os livros desse tipo de procedimento, né? Abrangendo, logicamente, não só esse enfoque, né? Mas todos os enfoques espiritualistas. Inclusive o doutor, ele é autoridade no assunto, ele vai poder dizer para a gente o trabalho que ele faz fora da advocacia, né? E o porquê que ele resolveu escrever esses livros. Pode dizer também, por favor. Anteriormente a nossa ideia era escrever livros jurídicos. Nós escrevemos alguns livros jurídicos, mas como nós trabalhamos muito com grupos espíritas, então nós resolvemos focar também no aprendizado e no ensinamento das informações espiritualistas e espirituais, para que as pessoas possam entender um pouquinho mais daquilo que nós fazemos nos centros, né? E do que nós aprendemos com o nosso dia a dia. Então, nós focamos muito para que nós tenhamos a possibilidade de, o que nós aprendemos, passarmos para as pessoas de uma forma mais tranquila, mais branda, né? É isso que nós... Tá, e inclusive já tem um livro seu que já está disponível na Amazon, é isso mesmo? Exatamente. É um e-book? É um e-book que é Minha Nova Vida, que inclusive abrange esse tipo de viagem astral, vamos dizer assim, né? Tá, legal.
Eu pedi para você falar sobre isso daí porque justamente é para as pessoas entenderem que quem eu chamei aqui hoje, que é você, Marcos, que eu conheço como Marcão, porque é meu amigo, vou começar a te chamar de Marcão agora, tá? Porque, porque as pessoas precisam ver que você é uma autoridade no assunto. Você tem anos de experiência nisso e agora resolveu, além dos livros jurídicos que você já escrevia, que são mais de 35, se eu não me engano, você resolveu agora partir para os livros espíritas, espirituais, espiritualistas. Como que é isso aí? Explica pra gente, antes da gente entrar no tema central mesmo. Na realidade é assim, nós fazemos um trabalho no Centro Espírita de acolhimento. Esse trabalho de acolhimento, nós tivemos várias experiências com as necessidades que aparecem das pessoas que aparecem no centro lá pedindo, na realidade, socorro, né? Em decorrência desses exemplos e dessas situações que nós passamos, nós pegamos algumas experiências adquiridas no decorrer desses anos e começamos a perceber que o processo que eles passam geralmente é um processo quase que igual, ou seja, depressão, a necessidade de amparo, a necessidade de ajuda, e eles precisam de esclarecimento, alguns esclarecimentos. Em decorrência disso, nós, através dos exemplos que nós temos, através dos espíritos, nós pegamos esses exemplos e criamos as histórias para que possamos passar as informações. Não são histórias verídicas, na realidade são baseados em fatos verídicos, mas as histórias são fictícias que abrangem uma certa informação para que possa esclarecer todas essas pessoas. Entendi, muito legal isso aí. Inclusive, eu também vou deixar aqui na legenda do nosso vídeo o link para quem quiser conhecer o seu e-book e direto, só clicar no link e ir lá conhecer, tá? E se não me falha a memória, você também tem um grupo no WhatsApp que você disponibiliza antes do lançamento oficial a pessoa poder ler o seu livro gratuitamente, é isso? Exatamente. Antes da gente deixar ele na Amazon para que as pessoas possam adquirir através da compra, nós deixamos 5 dias, como a Amazon permite, né? Nós deixamos 5 dias antes para que as pessoas possam baixar o livro. Na realidade, o interesse é mais a divulgação do que exatamente vender o livro, né? O que nós queremos mais é a divulgação de todo esse material. Então, para que a gente possa abranger o maior número de pessoas possível, nós fazemos esse tipo de desenvolvimento. E aí as pessoas entram lá e baixam o livro e deixam as informações que necessitam. Ou seja, se gostou, se não gostou, por que não gostou. E aí, com isso, a gente vai apresentando mais informações e melhorando cada vez mais as histórias que a gente vai apresentando. Significa que nós temos condições de melhorar cada vez mais pelas informações passadas, né? Inclusive, já tem mais 2 livros para ser lançados. Isso, então tá. Então eu vou deixar aqui na descrição, reforçando, o link para o seu e-book, que já foi lançado, e o link para o seu grupo, que são para as pessoas que querem ler as suas obras, os seus livros, né, antes do lançamento, que é cobrado pela Amazon. Eles vão poder ler de graça, é isso? É isso mesmo. 5 dias antes, a gente faz o lançamento e deixa 5 dias de graça. E as pessoas entram lá e baixam ele gratuitamente. Entendi. Legal, então. O que nós queremos só é que eles deem um retorno para ver se está bom, se não está, o que eles acham, o que não acham. Mas é para a gente ter uma noção de como é que está sendo feito o trabalho, né? Entendi. Bom, deu para conhecer a autoridade que o Marcão tem, né, no assunto. Agora nós vamos entrar dentro do assunto em si, tá? Marcão, o que fez assim você hoje pensar em querer trabalhar com esse lado da espiritualidade e continuar com a advocacia? O que você vai seguir mais? O que você está deixando? O que você pretende? Explica pra gente, por favor. A advocacia é a profissão, né? Nós somos mais de 30 anos, nós estamos na profissão. Isso já estamos calejados já no trabalho na área jurídica. Então, agora o que nós estamos querendo fazer é dar mais ênfase àquilo que a gente vem desenvolvendo no Centro Espírita, ou seja, trabalhando com as pessoas que estão mais precisadas de informações, de esclarecimentos. Então, em decorrência disso, é que nós estamos criando esses livros, né, que nós vamos colocar à disposição.
Então, entrando já no tema agora, você consegue dizer pra gente, assim, com a sua experiência que tem, com as pessoas e o porquê que você resolveu escrever esses livros, a diferença hoje? O que são sonhos, o que é viagem astral, desdobramento? Claro. Bom, primeiramente nós temos que saber exatamente que existem dois tipos de sonhos, né? Primeiramente é isso. O que são os sonhos? Existem aqueles sonhos que nós temos em decorrência da nosso dia a dia, nossa correria diária, né? Nosso corre-corre. Isso fica incutido dentro do nosso âmago, e a gente à noite tem que ter uma válvula de escape. E essa válvula de escape, para o corpo descansar, a gente tem aí esses sonhos, vamos dizer assim, materiais, né? Materialistas, em decorrência das experiências que nós estamos passando no dia a dia. E existem outros sonhos que, além desse reflexo do cotidiano, são os outros sonhos que são mais espiritualistas, são aqueles desdobramentos aonde nós deixamos o corpo e aí vamos adquirir as experiências através desse desdobramento ou através das viagem astral, né? Que na realidade desdobramento e viagem astral praticamente é a mesma situação, é só a denominação só. Então nós saímos e vamos nos encontrar com alguns entes queridos ou alguns trabalhos que nós vamos desenvolver ou aprender em outra dimensão, vamos dizer assim, numa escala dimensional diferente. Essa é a ideia. Entendi. Eu fiz essa pergunta porque, assim, nos últimos meses, né, eu tenho tido alguns sonhos, alguns bem pesados em relação a eu me ver dentro do sonho. Eu vou falar como eu consigo explicar, tá? Porque até então eu não tinha consciência disso tudo. Eu estou me vendo em guerra, eu vejo o que eu estou fazendo, às vezes eu estou em primeira pessoa, eu estou com equipe e eu vejo nave, eu já me vi dentro de nave, então assim, com outros seres humanos, né, com seres extraterrestres também, e eu penso, será que isso é um sonho? Será que eu fui contatado? Será que eu passei por uma viagem astral? O que você pode dizer disso daí, para a gente diferenciar um do outro? Na realidade, para diferenciar um do outro, você pensa da seguinte forma. O desdobramento espiritual, ele vai transportar para nós as consequências, de uma certa forma, as consequências físicas daquilo que nós vivenciamos. No sonho, não. No sonho, você não vai ter essas consequências físicas. Às vezes a pessoa acorda cansado, às vezes a pessoa acorda com alguns sintomas físicos em decorrência daquilo que o desdobramento efetuou, ou seja, concedeu. No sonho, não. No sonho, você simplesmente passa por aquelas atribulações, ou mesmo pesadelos, né? E você não tem o retorno disso aí. Um exemplo de que nós podemos colocar, por exemplo, se você está correndo ou fugindo de alguém, ou está nervoso, né? E nós acordamos assim, da mesma forma que nós estamos no sonho, né? Então, esse sonho, quando a pessoa está correndo atrás, está atrás da gente, nós desesperados, isso é um desdobramento, né? Normal, natural, ou seja, você está realmente correndo de alguma coisa, está vivenciando uma realidade que você está dentro dessa situação. O sonho puramente, o sonho simples, na realidade, a sensação não é transferida para o corpo. Ela simplesmente você acorda, embora haja esse acordar, você não sente aquele desespero que você teria no desdobramento. Essa é a diferença, assim, a grosso modo, tá? Entendi. Porque o que está acontecendo comigo ultimamente, eu tô acordando às vezes quase já amanhecendo, eu tenho que pegar e anotar o sonho que eu tive, porque assim, é uma coisa muito rápida que passa e você depois esquece os detalhes. Então eu já coloquei do lado ali tipo um caderninho e uma caneta, aonde eu já pego e vou pro banheiro, né, que é suíte ali, não incomodo ninguém, acendo a luzinha fraca e anoto tudo o que eu lembrei e assim, volto a dormir. E às vezes eu nem lembro, quando eu acordo, eu nem lembro que eu fui lá e anotei. Eu
eu levanto, vou no banheiro, quando eu vejo tá lá o papelzinho, o caderninho todo anotado. Aí eu lembro que eu levantei, aí eu lembro que eu fui lá e anotei, e aí eu lendo, eu começo a rever toda a situação que eu passei nesse desdobramento. Assim, eu imagino que existem diversos tipos de desdobramento, viagem astral que as pessoas falam, porque elas falam que sai do corpo, aí você consegue ver o corpo e aí depois você vai, né, para onde você quer. Eu não passo por essa fase, pelo menos eu não me lembro. O que acontece, eu já me vejo dentro da situação do que está acontecendo. Eu já me vejo lá. E geralmente tem sido guerra, tem sido dentro de naves, armado, com armadura, com aparatos futuristas, né? Como se fosse um soldado mesmo. E junto com seres extraterrestres também ali, e seres humanos, tá? Extraterrestres, seres humanos. E eu me vejo em ação, combatendo uma outra raça que também eu não consigo ver qual que é essa outra raça, fica muito embaçado. Então é essa situação que acontece, né? Outro tipo de desdobramento, viagem astral que eu fiz também, recentemente, foi que eu fui para um mundo paralelo, que eu imagino que seja igual ao nosso, só que alguns anos à frente, tá? Alguns anos à frente e tecnologicamente também mais à frente. Então eu via alguns carros parecidos com os nossos, eu via alguns itens de equipamentos parecidos com os nossos, e assim, sempre com design diferente, mais moderno, né? Depois outros sonhos que eu tive, outros desdobramentos que eu tive eram em um planeta também, onde já estava as pessoas saqueando as lojas daquele lugar, daquela cidade onde eu estava, e a gente, junto com uma equipe, né, nós estávamos ali terminando uma situação, eu não sei o que a gente estava fazendo, mas a gente estava terminando, tanto que a gente parecia que estava caçando alguém, alguma coisa, algum ser, porque a gente entrava de um jeito nas lojas, né, vamos dizer assim, nos shoppings, tudo espalhado, coisa no chão, como se fosse um pré-apocalipse, né, um pré-caos de destruição. E você via as pessoas correndo na rua, algumas pessoas batendo nas outras, e eu fiquei assim, nossa, o que é isso que está acontecendo? E eu comecei a entender que eu estava em desdobramento, então eu comecei a ter uma ação em consciência, né? Então isso daí, eu ia te perguntar, isso é um desdobramento astral, isso é uma viagem astral? Sim, assim, vamos partir do seguinte princípio, nós somos espíritos encarnados, ou seja, nós somos seres espirituais passando por uma experiência material. Imaginemos essa situação. Então, nós somos pessoas normais, encarnadas, nós estamos aqui um envoltório carnal nos dando possibilidade de que nós possamos aí ter as experiências materiais. Então, nós somos seres espirituais com uma experiência material. Essa casca que nós temos, essa matéria que nós temos, ela envolve o espírito e deixa o espírito numa situação onde ele não pode agir muito, né? Ele não pode agir, ele não tem uma liberdade de ação. E o que acontece com ele? Quando você dorme, você se desdobra, ou seja, você sai do corpo. Não é que ele saiu, o espírito saiu do corpo, não, ele simplesmente se afastou um pouco do corpo. Ele se afastando do corpo, ele passa a ter aquela condição de enxergar as coisas com a melhor facilidade. Então, ele não tem a retenção e a proibição que o corpo dá. E o espírito fica livre. Quando o espírito fica livre, o que ele faz? Ele vai se envolver com aqueles que ele tem maior afinidade. Então, ele vai em missões, ou ele vai estudar, ou ele vai... enfim, ele vai sair e vai se vincular às pessoas ou àqueles que eles têm a mesma afinidade. Em decorrência disso, quando nós voltamos ao corpo com um determinado período, isso em decorrência daquela história que você estava escrevendo, tá? Quando você volta ao corpo,
Se você imediatamente não conseguir escrever e não conseguir anotar, você vai esquecer, porque as informações que você traz de lá são umas informações que você, com o tempo, vai ficar disforme. Então, às vezes, tem pessoas que falam assim, poxa, mas eu estava sonhando com uma coisa absurda, um cavalo estava voando, eu estava caindo não sei da onde. Então, as coisas se desconexam, né? E as pessoas, o cérebro tem a necessidade de conectar as informações que recebe com alguma coisa que você tenha a familiaridade. Então, por exemplo, se você tem familiaridade com alguma determinada informação, por exemplo, eu vou viajar. Eu sei que eu sempre viajo de trem, mas lá você viaja, por exemplo, com aeróbus, por exemplo, que é o que tem no livro do André Luiz, você não vai ver aquilo como aeróbus, você vai ver como trem, porque você não tem conhecimento de que aquilo é uma coisa natural para você. Então você adapta o seu conhecimento ao conhecimento que você tem na parte material. Então a gente tem que fazer uma conexão, a gente tem que fazer uma comparação. Então por isso que existe a dificuldade, quando você vem o corpo, existe uma dificuldade em fazer as comparações necessárias. Por isso que às vezes as pessoas não lembram do sonho, ou quando lembram, parece desconexo. Então isso que você faz de anotar é uma coisa primordial, porque aí você anota, você tem condições de relembrar. Esses processos que você tem aí, quando você vai em alguma nave, alguma coisa, toda essa parafernália que você vivenciou, isso aí são situações onde você, através da sua conexão, você vai aonde você tem mais possibilidade de ajudar, ou aprender, ou algum motivo tem para você se desvencilhar e ir para lá, entendeu? Então, isso não é à toa. As coisas não acontecem à toa. Justamente, não acontece à toa. Porque depois que eu comecei a fazer o perfil lá no Instagram, de ufologia, que no começo foi muito difícil, né? A gente pede ajuda para um, pede ajuda para outro, e como você é pequenininho, as pessoas te veem como uma pessoa pequena, que ainda está começando um perfil. E você fica olhando toda hora no celular e postando conteúdo sobre ufologia, pesquisando e postando, e você fica com aquele negócio na cabeça, e você estuda, e você pesquisa e posta, estuda, pesquisa e posta, e responde. Eu acho que esse negócio ficou tanto assim na minha cabeça que foi justamente isso que você falou. Eu acabo fazendo uma viagem astral justamente para onde o meu cérebro está mais interiorizado na situação do momento. Exato. Né? Que foi o que você falou do trem aí e fez a comparação com o do livro do André Luiz. André Luiz, exatamente. Como que é o trem lá? Assim, se você pegar algo lá fora, quando você estiver fora do corpo, se você pegar alguma coisa lá fora, e se você não tiver algo que você possa fazer uma comparação, essa ideia que você trouxe espiritualmente, quando ele fica num corpo denso como o nosso, ele deforma tudo. Então há uma situação bem disforme. Vamos analisar da seguinte forma: nós vivemos num mundo físico de 3 dimensões. Nós vivemos num mundo de 3 dimensões. Então, né, nós temos o comprimento, largura e profundidade. Isso é um fato, né? Inclusive a gente até tinha conversado sobre isso anteriormente. Bom, e nós temos a 4ª dimensão, que é o tempo. Certo? Agora imagine que você vai estar numa 5ª dimensão, onde você pode visitar lugares físicos, lugares que você conhece ou que você não conhece, né? E nessa 5ª dimensão não existe o tempo. Na realidade, o passado e o futuro, eles vão se irmanar de forma tal que ele é um presente constante. Então, você não vai ter noção de tempo, você não vai ter noção de alto, baixo, simplesmente você vai ser. Então, na realidade, é um presente completo. É um presente constante. Então, aí, às vezes, a pessoa fala, nossa, eu sonhei a noite inteira com tal coisa. Não, você não sonhou a noite inteira. Você sonhou uma ínfima parte daquilo que você imagina ter sonhado, mas para lá, como o tempo é uma coisa totalmente fora da nossa realidade, então dá-se a impressão que nós ficamos a noite toda sonhando. E, na realidade, não é assim. Quando nós estamos numa dimensão, ou seja, na 5ª dimensão, eu estou falando isso a título de esclarecimento em cima daquilo que nós
estamos tentando repassar, né? Mas diante disso, quando você está na quinta dimensão, então não tem mar, não tem lá largura, não tem profundidade, não tem altura, não tem comprimento, não tem tempo, né? Tudo que tem lá, passado, futuro, tudo é tudo uma coisa só. É um eterno agora. Então, nós vamos para lá, vivenciamos isso, e aí nós voltamos, dando a impressão que ficamos a noite toda sonhando. E na realidade não é isso, né? E a gente só vai para os lugares onde nós temos afinidade. Essa afinidade que você constantemente está buscando. Que, eu estou com ufologia. Você vai se vincular a quem? A quem trabalha com ufologia, quem mexe com ufologia, quem estuda ufologia. É um fato. Entendi. Faz sentido, né? Faz sentido porque eu estou fazendo o vídeo com você aqui, mas eu vivenciei isso tudo aí, né? Eu vivenciei isso tudo. Inclusive, eu lembro de outros sonhos que eu já tive quando eu era menor, que eu morava em São Paulo, e aí foi um sonho louco. Foi um sonho louco que não tinha nada a ver com ufologia, né? Eu via um atleta correndo, faltando um pedaço da perna dele, e o cara corria. Quer dizer, eu falei, como que isso é possível, né? E no ar, o cara corria no ar. Então, eu não sei se foi imaginação de quando eu era criança, né? Como que... Imagina uma criança sonhar isso e ainda lembrar e saber dizer os detalhes. Eu, né? Fiquei assim. A situação é essa. Você está numa dimensão onde tudo é possível. Onde tudo é real. Aí, de repente, você vivenciou uma situação onde você não pode trazer aquela situação de uma forma complexa, do jeito que você viu. Você vai trazer para o corpo, mas o corpo não tem como assimilar aquilo, porque não tem uma comparação lógica para fazer com que aquilo seja real aqui. Mas lá é real, entendeu? Porque lá não tem tempo, tudo é possível na quinta dimensão. Então, em decorrência disso, nós não conseguimos passar isso para o corpo, passar isso para a matéria. E aí, dá esses sonhos distorcidos que nós imaginamos. A pessoa sem perna, correndo, né? Essas coisas que, na realidade, o sonho não foi esse. Mas a única comparação que você tem é um cara correndo. Mas devia ser outra coisa. Entendeu? Entendi. É a única coisa que você pode comparar. Entendi. Justamente, porque como a gente nunca viu, o Exato. cérebro não sabe o que ele está vendo. Aí ele fala assim, vou mostrar isso aqui para você. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Eu te mostro isso. É que nem eu perguntar para você como é que é Deus. É uma situação meio complicada, porque você já viu? Não vi. Você tem ideia de como ele é? Não tem. Mas como é que você imagina? Bom, eu imagino um cara sentado numa cadeira com uma barba branca, não sei o quê. Por quê? Porque é o estereótipo que a gente passou para as pessoas. Ele é assim? Não. Mas é o que a gente tem na mão. É a única coisa que a gente pode comparar. A gente não tem nem condição de fazer comparação. Mas é o que a gente tem, né? Não tem outro jeito. Então é isso que ele tem. É isso que ele tem. É o cara sentado num banco com uma barba branca e boa. E é o que a gente pode... É a única comparação que a gente tem. Nós não temos como comparar, né? Alguma coisa que nós não temos noção de como é que é. É isso que faz com que... Nós estamos em um plano onde nós somos inconscientes. Semi-consciente. Né? Semi-consciente. Inclusive eu falei isso no episódio número 1, né? Do nosso podcast. Esse aqui é o episódio número 2. E na quarta dimensão nós temos a consciência, que é justamente o que a gente na ufologia acredita que seja a Terra Prometida, que tanto é falada, né? E lá nós somos conscientes. Lá nós somos conscientes. E lá nós lembramos de tudo. Mas ainda assim ainda temos matéria, né? E é diferente. E é diferente mesmo. Então, assim, tudo isso que você me falou, muita coisa foi nova para mim. Espero que para você que está ouvindo a gente aqui hoje, no nosso podcast, também tenha recebido informações valiosas, porque para mim foi muito bom saber a diferença de sonho, diferença de viagem astral, né? O que é importante fazer, no caso de anotar no caderninho. Isso aí eu fazia sem saber que era importante e eu anotava, né? Inclusive depois eu posso te mostrar. E assim, achei muito válido tudo isso que você falou, eu gostei bastante, né? Dá até um livro isso daí, hein, Marcão? Dá mesmo. Tem que saber que a viagem astral, na realidade,
Isso é possível? É possível, claro que é possível. E tanto tem pessoas que têm a consciência, quando volta, tem plena consciência de onde foi. E, na realidade, durante o sonho, o espírito, ele não é que ele sai do corpo, né? Na realidade, ele desloca o espírito do corpo, e aí ele fica preso por aquele cordão prateado, que todo mundo... que aquele cordão cortou, um abraço, né? Tchau, morreu. Então ele fica vinculado, e aí ele se desloca para outras regiões, né? Mesmo que você, às vezes, a gente não perceba onde a gente está, ou a gente não relembre, isso acontece, tá? Ah, mas eu não lembro do sonho. Não é que você não lembrando do sonho, não lembrando do desdobramento ou da viagem astral, mesmo assim isso acontece, tá? Porque você, logicamente, você sai, porque o corpo vai ficando vai descansando. E você não precisa do descanso, você sai a título de aprendizado ou a título de, como a gente diz, vai lá fazer as visitas que nós precisamos e necessitamos, né? Inclusive, eu recebo muita gente me chamando no direct do Instagram, também no WhatsApp, e a gente acaba conversando e as pessoas veem uma certa confiança e acabam revelando algumas coisas, né? Não é todo mundo que entra nos grupos lá e já começa a falar: eu vi a nave, tirei foto, saí com eles e viajei. Tem muita gente que, com medo, né, de ser ridicularizada, mesmo em um grupo de ufologia, existem aqueles que só acreditam vendo. Então, às vezes as pessoas ficam com o pé atrás de já entrar no grupo e começar a falar o que passou, sua situação, e muitas vezes pode ser um desdobramento, uma mentalização que ela fez antes de dormir, né? Um sonho que ficou muito lúcido para ela. Mas esses dias eu acho que eu até te mandei um áudio de uma moça que ela entrou em contato comigo dizendo que ela disse que foi para um outro plano e que lá ela viu o irmão que já tinha falecido há muito tempo e que ela precisava atravessar um rio e ela não sabe nadar, e que quem ajudou ela a atravessar o rio, ela não viu o rosto, mas ela sentiu a presença, que foi da avó dela, que também tinha falecido. E chegando do outro lado, ela encontrou o primo, tudo assim, misturado, ela foi me contando isso. No outro lado do rio, ela viu essa pessoa indo embora, que ela disse a avó dela, e ajudou ela a atravessar o rio, porque ela não sabe nadar. Ela disse que encontrou o primo, e ela apontava em direção a um trilho de trem, e dizia: depois daquele trilho de trem, naquele morro, tem uma mina de diamante. E aí ela falava isso pro primo, mas que ela não conseguia identificar o local aonde era esse trilho de trem para ir lá, né? No plano físico aqui, depois de acordada, e descobrir onde está essa mina de diamante. Porque aonde ela mora, ela não tem trilho de trem. Ela falou para mim. Eu falei: puxa, olha, foi até então que a gente entrou num acordo de fazer esse podcast hoje sobre justamente isso, que é sobre desdobramentos, sonhos, né? Isso aqui vai ser até legal para ela. Eu não vou falar o nome dela aqui, mas com certeza ela vai ouvir depois e vai me chamar de novo no WhatsApp. Ela é de Minas, tá? Uhum. E você sabe de quem que eu tô falando. Mas assim, Uhum. assim, eu achei super interessante esse relato que ela me passou, e como ela também está ligada nesse lado da ufologia, porque ela está me contando muita coisa, ela já está achando que foi levada por uma nave. E nesse caso, eu acredito que não. Ela foi mesmo de uma forma ela mesma, né? Sem... Ela foi para um lugar. Na realidade, é assim. Você reparou, a gente tinha comentado anteriormente que quando nós voltamos ao plano material, nós temos a necessidade de comparar aquilo que nós vivenciamos com alguma coisa que nós conhecemos. Então, o que ela tinha que fazer? Ela tinha que atravessar algum lugar, e esse lugar, a única coisa que ela pôde comparar foi um rio. Por que o rio? Porque o rio é aquele processo que ela não teve condição de atravessar sozinha, em decorrência do ato que ela precisou de alguém para ajudar.
Então, você pode ver, o que ela teve? Ela teve que atravessar um rio. Ajudou, quem que ela ajudou? Uma pessoa conhecida. Só que, geralmente, as pessoas não veem o rosto das pessoas que estão do outro lado ajudando. Isso é natural, tá? E aí ela foi para onde? Ela foi para um local onde existia outra pessoa conhecida que indicou para ela que depois de uma linha de trem, ou seja, a única coisa palpável e conhecida que ela tinha para comparar era um trem, era uma linha de trem. Não que seja necessariamente a linha de trem, entendeu? Mas é o que ela tinha, que ela tem na cabeça para fazer uma comparação. Então tudo isso é interessante a gente analisar da seguinte forma: o que você viu lá, para você trazer para cá, você tem que ter um parâmetro para comparativo. Se você não tiver um parâmetro comparativo, você vai ter que adaptar. Então, você faz o quê? Você adapta com aquilo que você tem. Então, não necessariamente seria uma linha de trem, não necessariamente seria um rio, não necessariamente seria uma montanha com diamante. Mas é alguma coisa que seria para indicar o local onde ela deveria ir. Isso já seria outra situação que ela vivenciou nessa dimensão, né, nessa quinta dimensão. É basicamente isso. Então, a mina de diamante podia ser verdade, né, Marcão? Já pensou? Podia. Podia. Mas, então, se a mina de diamante era indicado para ela, isso deveria ser uma coisa de muito valor. Alguma coisa que deveria ser uma coisa valiosa para ela. E a única coisa dessa valiosa coisa que ela pode comparar é um diamante. Então, essa valiosidade que tem a mina é o que ela conseguiu trazer para a parte material. E segundo, pode até ser isso mesmo, né? Porque a gente interpreta, na verdade, né? Exatamente. A gente interpreta. Você não tem condição de trazer para a parte material aquilo que na realidade você vivenciou na parte espiritual. Algumas pessoas, através de treinamento, conseguem, com o tempo, relembrar todo o processo de viagem astral ou de desdobramento. Aí já denota um treinamento, denota todo um processo de preparação. Né? Inclusive isso aí que você falou, pode falar, repete aí, por favor. Não, é possível. Existem pessoas que fazem esse tipo de viagem astral e lembram perfeitamente. Eu conheço médiuns que fazem esse tipo de trabalho e eles se desdobram, vão em determinado local e descrevem para você o local específico, depois voltam a ela lá tal. Ele às vezes não consegue, quando ele está voltando normal, porque assim, ele se desloca, né? O desdobramento, o que é? Ele se desloca do corpo. Quando ele volta para o corpo, às vezes, ainda assim, mesmo ele narrando o fato espiritualista, quando ele volta à normalidade, mesmo assim há uma distorção ainda. Mas é pessoa treinada, hein? Entendi. Eu não treino, tá? Quando acontece. Eu não me preparo, o pessoal fala assim, não come carne, não bebe álcool. Eu já não bebo álcool, né? Carne eu diminuí bastante. Não é que eu deixei de comer, eu diminuí bastante. E assim, quando acontece, eu não sei o porquê que acontece, tá? Mas assim, eu lembro de uma outra vez, quando eu conversava com a mãe de um amigo meu, que já é falecida já, ela gostava bastante de assuntos de ufologia, e eu falei para ela uma vez que eu fiz uma viagem astral, aonde nessa viagem astral eu conheci, antes de passar o Avatar no cinema, mas é diferente do que eu vou dizer. É muito parecido à vegetação lá do Avatar no cinema, tá? Só que no meu sonho, na minha viagem astral, eu via cores que aqui eu não sei dizer como que ela é. Eram cores metalizadas. Eram cores que eram diferentes, eram metalizadas. Eu não sabia dizer para ela, por exemplo, a gente sabe que existe o azul metálico, o vermelho metálico, o amarelo metálico, mas eu via uma cor, não uma só, eu via várias. Na vegetação desse lugar, imagina uma árvore de uma cor metalizada, né? Eu sabia a cor lá, mas aqui eu já não sei. Eu não sabia passar para ela. E aí ficou esse negócio que eu não sabia dizer
Mas ela entendeu porque ela me respeitava, né? Eu era um dos amigos do filho dela e a gente conversava bastante sobre isso daí. Mas é isso que acontece. Às vezes você não consegue descrever aquilo que você vivenciou do lado de lá. Porque, na realidade, nós espíritas temos essa convicção de que o que nós temos aqui na Terra, na matéria, é, na realidade, uma cópia mal feita do que tem lá, entendeu? Então, o que tem aqui, na realidade, é uma cópia. Lá é que é o original. Por quê? Porque nós somos espíritos em uma experiência carnal, uma experiência material. Então, nós viemos aqui só para, de uma certa forma, evoluir mais rápido. Mas nós somos espíritos, né? Nós estamos aqui como alma porque nós estamos encarnados. A diferença de espírito e alma, né? Que eles falam. O que é alma? Alma é quando você está encarnado. E espírito? Espírito você está sem encarnação. Você está na erraticidade. Então, as informações que tem lá, na realidade, são informações bem claras, bem específicas, bem mais nítidas do que nós temos aqui. Aqui nós temos a visão dos olhos, né? As 3 dimensões, a visão dos olhos, o ouvido que ouve muito mal, que cachorro ouve melhor que a gente, e é uma situação delicada para a gente. Lá não, lá nós temos todas as possibilidades de aprendizado e de enxergar a realidade que nós podemos entender como verdadeiras, né, para a gente. E até você falou um negócio interessante aí do cachorro. Não vamos aprofundar nisso que eu vou falar. Só me diga se sim ou se não, se é possível. Os animais também podem sonhar. Podem. Uhum. Com certeza. Entendi. Tanto é que você pode observar que, às vezes, o cachorro, quando tem muito, ele fica muito alvoroçado no dia, ele chega a sonhar, ele chega a ter pesadelo, ele fica grunhindo, assim, fica como se estivesse sonhando mesmo, normal, como a gente. É natural isso. Entendi. Puxa, muito legal, viu, Marcão? Gostei muito das suas explicações. Isso dá assunto para mais 1, 2, 3, 4, 5 outros podcasts que a gente pode fazer. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou pedir para você que está nos escutando aqui, se você gostou desse tema que a gente abordou aqui hoje, coloque um comentário sobre o que você quer escutar mais sobre essa parte de sonhos, desdobramento, viagem astral, porque daí a gente consegue entender o que a gente tem que mais falar para vocês que estão nos escutando. Porque quando você comenta, o YouTube entende que esse vídeo que você está ouvindo, que na verdade é um áudio, é interessante mostrar para outras pessoas. E quando você compartilha essa mensagem que é desse áudio, o YouTube, o algoritmo dele cresce mais ainda, ele sabe que é um negócio mais importante ainda. Então, se você compartilha, se você dá o like, o joinha, se você segue a gente e ativa o sininho, você está fazendo pequenas ações que pra gente é um combustível imenso que você dá pro canal. Porque isso fortalece não só a gente continuar fazendo o que a gente faz, mas ajuda o YouTube a entender que essa mensagem de hoje e os outros vídeos que você vai ver nesse canal, é importante outras pessoas também ouvirem. E aí ele, automaticamente, no modo orgânico dele de ser, ele começa a recomendar para as pessoas que entram no YouTube. Então é muito importante a sua contribuição para a gente aqui no canal. Qual que é a sua contribuição? Curtir, fazer um comentário para a gente entender o que a gente pode falar mais nas próximas vezes. Você vai... O mais importante também é você seguir o canal e ativar o sininho. Quando você segue o canal, você é mais um inscrito. Quando você segue o canal e você ativa o sininho, significa que quando a gente postar um novo vídeo aqui, você vai ser notificada que a gente postou um novo vídeo. E pode ser um vídeo onde a gente vai falar sobre o comentário que você deu abaixo de um dos nossos vídeos, que pode ser esse aqui. Pode falar, Marcão. Não, é que você está falando vídeo, mas na realidade é áudio, né? Nós estamos fazendo um podcast. É um podcast que vai para o YouTube. Para o YouTube vai como vídeo, né? Mas é um áudio. Que futuro? É um áudio. Mas é isso.
Eu gostaria de agradecer a presença do nosso doutor, aqui o Marcos, doutor advogado espiritualista. Muito obrigado, viu, Marcão? Gostei muito de falar com você, esclareceu muitas coisas e ficaram mais dúvidas ainda que a gente pode abordar em umas próximas vezes que a gente fizer aqui o podcast. E reforço para as pessoas que quiserem ouvir sobre determinado assunto, de sonho, de viagem astral, desdobramento, comentem aqui embaixo. Gratidão pelo seu tempo de estar aqui conosco, doando o seu conhecimento para nós. E eu gostaria de deixar a última palavra com você. Eu agradeço também a oportunidade que foi me dada, né, logicamente. E esperamos que todos aproveitem esse bate-papo que nós fizemos aqui. Não foi um bate-papo assim sem muitos aprofundamentos, vamos dizer assim, mas alguma coisa que a gente estava com ideia de passar para as pessoas que estavam aí no grupo, querendo um esclarecimento sobre algumas coisas. Não abrangemos tudo, mas se quiserem que nós tenhamos aí a condição de melhorar um pouco mais ou aprofundar um pouco mais, então deixem aí as suas manifestações através dos meios normais e aí a gente vai ver o que a gente pode fazer para aprofundar cada vez mais. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado você que está nos ouvindo. Espero que você compartilhe, curte o nosso canal, siga e ative o sininho para ficar dentro dos próximos envios que você pode receber as notificações. Obrigado você que chegou até aqui e nos escutou. Você fez um imenso esforço de tempo. Eu sei que hoje o tempo a gente é escasso, né? Tem muita gente que perde o tempo sem fazer nada, mas eu acredito que o que a gente passou hoje aqui foi muito válido para um conhecimento mais profundo futuramente. Obrigado mais uma vez, a gente se vê no próximo podcast.